No dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional das Florestas e das Árvores. A data serve para conscientizar as pessoas sobre a importância dos biomas florestais e também da importância das árvores na nossa vida. E para bater um papo com a gente, nós convidamos a bióloga Isabela Machado. Tudo bom, Isa? Oi, tudo bom? E você? Opa, bem também. E já vamos começar falando aí sobre a importância das árvores, porque tem muita gente que já liga a árvore à sujeira, a temporal, e não é bem isso, né? A árvore é vida, a gente tem que sempre lembrar disso, não é mesmo? É isso mesmo. Imagina só o que seria de uma cidade sem árvore. Não tem como nem imaginar, né? Ia ser um cenário, acho que ninguém ia querer. Mas quando a gente fala de uma árvore que está na frente de casa, né? Às vezes gera essa questão de, nossa, mas suja, né? Ou N outras possibilidades. Mas a verdade é que as árvores, com toda a sua diversidade, variedade, tamanhos, formas, funções, elas têm valores e funções que a gente às vezes não consegue nem mensurar. E acho que só da gente pensar num cenário de que o que seria de uma cidade sem árvore nenhuma, a gente tem que valorizar cada uma delas, porque elas transformam o nosso visual, a temperatura da cidade, os cheiros, as cores, né? E agora tá tão bonito, tem tantas árvores florescendo, também traz essa questão que é super importante. Então, elas são super importantes. E nesse calorzão, nada melhor do que uma sombra de uma árvore, não é mesmo? Maringá aí com temperaturas super altas e elas são que ajudam a refrescar a gente. E nós temos o prazer em viver em um país que tem muitas árvores, nós temos grandes florestas. Nesses últimos anos, você percebeu se as pessoas têm se conscientizado mais sobre isso? Ou ainda continua aquela famosa história de passar o facão mesmo e derrubar tudo? Não, ainda bem a gente tem melhorado assim na questão da conscientização. Nos últimos anos temos muitos movimentos, o movimento Floresta Boa e Floresta em Pé, e também isso está muito ligado à sustentabilidade, de explorar uma região, e principalmente uma região florestal, por exemplo, a floresta amazônica, explorar aquilo de modo sustentável, que é o quê? Tirar coisas boas dali, mas mantendo ela viva, com todas as suas funções, né? Isso tem se fortalecido muito nos últimos anos, mas não temos como negar que existe sempre, claro, o outro lado, e esse fortalecimento dessa questão de proteção das florestas vem justamente porque elas estão ameaçadas. E estão ameaçadas em um nível que, em pouco tempo, se nada for mudado, não, as coisas serão irreversíveis. A gente está falando de daqui 50 anos, 60 anos, a gente tem uma condição numa floresta que não vai ter mais a quantidade de diversidade, nem de fauna, nem de flora. Então, os animais extintos, plantas extintas, num nível de que daqui a pouco não vai ter mais como recuperar. Isso é muito grave, porque hoje a gente ainda tem tempo, a nossa geração está em tempo de muita coisa que a gente faz, não só com florestas, rios também, mares, o ar, a poluição do ar, tudo isso a gente está em tempo de consertar, ou pelo menos minimizar, melhorar a situação para o futuro, né? As próximas gerações talvez não tenham mais essa opção, e isso depende muito do que a gente está fazendo hoje. A gente tem que lembrar também que a árvore e as florestas são qualidade de vida, né? Se você sai aqui de Maringá, vai para uma cidade grande, que você vê que são poucas árvores, você já percebe essa dificuldade, a qualidade do ar muda. E tudo isso é graças às árvores, né? Sim, aqui em Maringá mesmo, vou trazer dois exemplos com isso, né? Aqui em Maringá a gente é só você entrar no Parque do Ingá, meio-dia, num dia muito quente, você vai perceber que ali dentro tá mais fresquinho. Então, ali a gente tem um micro ecossistema, né? E ali é mais fresco. E nas cidades, a gente tem aqui em Maringá bairros muito novos, mais afastados, que eles, por serem novos, as árvores estão baixinhas ou quase não tem árvores lá. Se você medir a temperatura lá e medir no centro com uma rua muito arborizada antiga, a temperatura vai ser diferente também. Então, isso faz todo sentido. Mas a gente também não pode pensar
só pensar na questão local, a gente tem que pensar que o nosso planeta, ele é grande, mas ele também é pequeno. E quando teve aquelas queimadas nas florestas há um tempo atrás, acho que em 2018, que deu 3 da tarde, São Paulo estava escura por causa das fumaças, essas fumaças vieram lá da Amazônia, estados de distância, mas o efeito foi sentido lá, foi sentido aqui também em Maringá, né? Todo mundo acho que lembra daquele dia que o céu ficou preto logo à tarde por conta da fumaça que veio muito longe. E então a gente pensa que a gente não está isolado, né? Tudo está conectado, a floresta pode estar longe da gente, a gente não pode não estar dentro daquele ambiente ou de qualquer outra floresta, né? A Mata Atlântica também a gente não está tão imerso nela quanto, por exemplo, no litoral. Só que o que acontece lá reflete aqui, reflete no mundo inteiro. A nossa chuva é fabricada na floresta. Então, nós dependemos muito mais do que a gente até imagina. Isa, a gente fala aí do Dia da Floresta, Dia da Árvore, mas não é só pegar uma mudinha e sair plantando qualquer espécie, não é assim que funciona, principalmente dentro da cidade, na área urbana, né? Tem espécies específicas. E por que isso? Esses problemas que nós vemos nas calçadas são justamente por causa uma plantio errado, alguma coisa do tipo? Existem profissionais para isso, existem protocolos para que sejam plantadas árvores, não é à toa, né? Existem espécies que não fazem bem para um ecossistema, que a gente pode chamar elas de invasoras ou exóticas, que ao chegar num ambiente que elas não são nativas dali, podem acabar com as outras espécies, causar mais prejuízos do que benefícios. Então, saber o que plantar, quando plantar e onde plantar é extremamente importante. Então, no caso aqui, nosso urbano é mais acentuado ainda, porque a gente tem um plano municipal de arborização, nós temos espécies que são próprias para se plantar na cidade, né? Não dá para plantar um pé de jaca em qualquer lugar, que vai cair a jaca na rua. Então, assim, são vários detalhes que realmente não dá para sair plantando. O que a gente tem que fazer é cobrar os responsáveis para preservar onde ainda se tem floresta em pé, para recuperar onde foi desmatado e pode ser recuperado, principalmente perto de rios, que são perto de córregos, né, da mata ciliar. Esses lugares são extremamente importantes para preservar o rio, o riacho também. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses cuidados de preservar o que tem, recuperar o que foi prejudicado. É importante sempre lembrar que existem outras alternativas, né? Derrubar a árvore nunca é a solução mais viável. Então, é bom sempre ter um profissional junto para poder dar uma resposta ideal para aquele momento, aquela dificuldade que a pessoa possa estar enfrentando, né? E ver se realmente a árvore está condenada ou não. Sim. Claro que em situações específicas, em árvores já antigas, ocas por dentro, tudo isso que ameaçam ali cair, né, acontecer alguma coisa, obviamente que precisam ser retiradas, mas podem ser substituídas, né? E aí é que entra a questão de verificar se não é poda, se a poda está sendo regular, porque às vezes quem causa essa podridão da árvore é a poda irregular. Então isso tudo dá para ser prevenido, né? E em último caso aí retirado para prevenir acidentes, né? Muito obrigado, Isa. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação e que nesse Dia da Árvore as pessoas possam ter um pouquinho mais de consciência, né? Isso, eu que agradeço, Luan. Estou sempre aqui, à disposição.